Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live da nossa série do Mês das Mães, né? Para você que está entrando agora, nós estamos durante esse mês realizando todas as quartas, né? Lives com relação com cuidados, né? Com motivos, com a finalidade de ajudar as mães, né? Então nós estamos trazendo vários temas, né, para ajudar você mãe que tem crianças com desafios alimentares ou não, né? Nós estamos falando todos os assuntos sobre maternidade, claro, sempre focando um pouco para as dificuldades alimentares, mas esse mês nosso intuito é esse, né? Falar para você mãe que tem filhos com desafios alimentares e que enfrenta os desafios da maternidade, né? O nosso tema de hoje é a importância da mãe pedir ajuda, né? Nós sabemos que a responsabilidade de criar um filho não é só da mãe, né? É da mãe, do pai, né? Então, só que nós sabemos também que muitas vezes, né, até pela nossa experiência, né, até o pai está disponível, tem algum outro membro da família, uma avó, um avô que estão disponíveis, mas a mãe, por acreditar, né, por uma crença que ela tem que lidar sozinha, que a maternidade é algo que ela precisa dar conta, que a alimentação ela precisa dar, né? Acontece muitas vezes que essa mãe acaba se sobrecarregando, né, por acreditar que ela tem que ser responsável, né, e que ela precisa estar o tempo todo ali com a criança, e que pedir ajuda muitas vezes é um problema ou é uma falta de atenção que ela vai estar dando para a criança, né? Então a gente está aqui hoje para conversar com a psicóloga do Instituto, Jaqueline Ramos, e nós vamos discorrer, né, sobre como nós mães, né, podemos primeiro perceber, né, que nós precisamos de ajuda e de que maneira nós podemos realizar isso, né? A importância do nosso autocuidado, a importância de nós estarmos bem, né, para que o nosso filho esteja bem, né? Isso é uma premissa do Instituto. Nós falamos que no tratamento das crianças com desafios alimentares, deixa eu só colocar aqui a já. Premissa do tratamento, primeiro nós olhamos para a mãe, né, para depois tratarmos a criança. Oi, Jaque. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo e você, querida? Tudo ótimo. Eu já estava aqui fazendo uma introduçãozinha, né? Sim, Dizendo um pouco desse desafio, muitas vezes, da maternidade, né? Que até eu estava dizendo, eu queria que você, né, dissesse um pouco da sua experiência, já que ela vai se apresentar, né, psicóloga do Instituto, mas que atua, né, diariamente. Ela começou o trabalho no Instituto com as mães, então ela mais do que ninguém entende essa dor, entende os desafios, né, e entende porque muitas mães, né, têm a crença de que tem que dar conta sozinha, de que tem que ser aquela super mãe, né? Conta pra gente, é isso mesmo que acontece, Jaque? olá pessoal, bem-vindos. Muito feliz aqui em estar falando de um tema que é a minha paixão, né? São as mães. Como você falou muito bem, Patrícia, eu entrei aqui no Instituto, eu sou a psicóloga aqui da equipe. E eu entrei pelas mães mesmo, pelo grupo de mães. E foram elas que me motivaram, né? Entrando em contato com tantas dores, com tanto sofrimento e com tanto empenho, né? Foi elas que me motivaram a estudar, a me especializar. Tanto que o meu mestrado é em cima disso, né? E tentando comprovar uma técnica para ajudá-las a se estressar menos. Então, de verdade, a gente vê que a maternidade como um todo é um desafio, né? Ainda mais para mães que têm crianças com desafios. Para todas nós, vou dizer que ninguém passa em branco. Né? Para todas nós, em algum momento, no começo, no meio, no fim, vai ser um desafio.
né? E você estava falando de uma coisa bem interessante, né, Patrícia? Porque realmente esse sentimento que as mães têm de serem responsáveis pela alimentação da criança é universal. Porque a gente já carrega no nosso ventre, a gente já começa a nutrir ali dentro do nosso ventre, né? Então, já existe ali uma conexão muito grande, aí essa criança nasce por muito tempo, essa criança vai ficar muito conectada com a questão, né, da amamentação natural ou artificial, tanto faz, isso não importa, né? Então, e das crenças, né, que são muito antigas e que ainda existem, de que uma mãe só é boa se ela alimenta bem seu filho, se ele cresce com saúde, se ele cresce bem, inteligente, se ele brinca dentro aí dos conformes do que uma sociedade espera, né? E aí quando você às vezes se depara com o filho, com desafios, é um desafio para nós mesmas, mães, né? E mãe é uma coisa sagrada, né, Patrícia? Eu lembro muito de uma história minha da minha infância, que nós somos em 4 filhos, né? E a minha mãe sempre trabalhou e quem cuidava de nós era a minha avó, porque naquela época não tinha babá, essas coisas, enfim. E minha avó que passava todos os dias conosco, dando banho, alimentando, e minha mãe chegava à noite, saía de manhã, chegava à noite, enfim. E aí minha avó ficava brava, porque quando a gente caía, quando a gente se machucava, quando a gente tinha um resfriado, uma doença, a gente ia correndo para os braços da mãe, não para os braços dela, que ficava o dia inteiro cuidando, né? Então, mãe é mãe, né? Essa conexão é uma conexão para o resto da vida, né? E você está falando uma coisa interessante, né? E se você olhar, né? Se a gente olhar como os nossos antepassados, como a raiz mesmo, né? Como a gente vivia em comunidades, quando nós vivíamos mais próximos uns dos outros, a maternidade era algo muito compartilhado, né? As dificuldades com pessoas próximas, com as nossas mães, com tias, né? Com primas. Então era algo que era muito, eu entendo que a maternidade era muito compartilhada, né? E a gente aprendia muito pela experiência vendo, né, pela experiência que a gente compartilhava aí, né? Com o tempo, a sensação que eu tenho é que isso foi se distanciando, né? A gente não vive mais numa comunidade tão próxima, né? Tem a coisa do distanciamento físico, das grandes cidades, mudou muito isso, né? E às vezes a expectativa de vida aumentou, e hoje em dia as avós são super atuantes, trabalham, têm então, nem sempre é possível contar, né, com essa proximidade e também, já que eu percebo que às vezes as mães não têm experiência, né? Porque não vivenciaram outras, nunca viu um bebê, né? Não sabe como. Então, assim, como é importante dizer, eu não sei, né? E eu acho que nesse sentido a rede de apoio pode ser benéfica. Você concorda com isso? Sem dúvida, a rede de apoio é fundamental. E ao mesmo tempo, sabe, Paty, quando nós nos tornamos mães, antes de sermos mães, nós temos outros papéis que nós desempenhamos, né? De mulher, de esposa, de profissional. Então, além de tudo isso que você falou, de que a gente realmente, né, as mulheres atuais, elas acabam vivenciando, né, não tem menos essa rede de apoio, elas também assomam a todos os outros papéis que elas já vêm desempenhando um papel de mãe. Então, realmente, às vezes é mais uma coisa, né, para se preocupar, para ter atenção. Então, realmente, às vezes tem um peso muito grande, né? Sim, sim. Porque não houve essa experiência, né, anterior. Eu lembro que eu escrevi livros sobre amamentação, né? Tinha toda experiência enquanto fonoaudióloga. Quando eu fui amamentar, eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, é isso, né? E eu brinco que eu falei pro meu ginecologista, eu falei, pelo amor de Deus, né? Me ajude a amamentar, porque não pode cair por terra tudo aquilo que eu
né? Escrevi, no começo foi difícil mesmo, né? Então, quantas vezes a gente se vê sozinha ali, né? Com um bebê, não sabe fazer a pega e se sente impotente porque não sabe. Ninguém tem que saber nada, né, Jaque? É tudo um aprendizado, né? Tudo é um aprendizado, mesmo quando a gente tem um segundo ou terceiro filho, tudo é muito novidade, porque cada criança é de uma maneira, cada momento da sua vida você está num momento diferente, né? Então, realmente, e é o que eu falo, né? Quando a gente está sobrecarregado, isso tem um peso muito maior, tudo isso, Sem né? dúvida, sem dúvida. Quando a gente não tem rede de apoio, quando a gente está sobrecarregado, então toda essa função materna ela ganha um peso muito grande, né? Então você imagina, todos nós quando vamos dormir, a gente esvazia o nosso, imagina um copo, né? Então eu tô até aqui com um copo, com um pouquinho a gente vai dormir e acorda assim, ó, com um copo descansados, tranquilos, né? Quando você tem uma noite bem dormida, né? Quando você não dorme. Quando você não dorme, aí você já acorda com o copo aqui, ó, mais ou menos, né? E aí, conforme você vai transcorrendo o dia, né? Você vai enchendo esse copo, sei lá. Ah, acordei, meu filho tá com febre. Ih, lá vem a preocupação da febre. Ai, puxa, eu tenho que ir trabalhar e vou deixar com quem? Não posso levar para a escola, tem todo aquele. Põe, mas vai enchendo o copo. Aí consegui, arrumei alguém que ficasse. Eu tenho uma reunião muito importante no trabalho, foi para o trabalho com aquilo na cabeça. Chega no meio do caminho, um motoqueiro esbarra no seu espelhinho, leva o seu espelhinho, enche mais o copo. E aí chega lá no seu trabalho, aquela reunião, deu tudo errado, você vai ter que refazer o seu trabalho. E aí você chega em casa e você tá assim, ó, né? E, enfim, aí chega em casa, você tá assim, de repente você chega e aí tá mais aqui assim, e aí você tem aí toda a maternidade Dita. para ter que lidar, Às vezes né? preparar um jantar, às vezes alimentar a criança, pôr para Exatamente, dormir, e a criança não exatamente. quer comer, e a criança recusa. Exatamente. Né? Então, e ainda uma criança com desafio que você tem que preparar do jeito XPTO, o alimento lá, de repente esse copo uma hora faz você explode, né? Ele transborda. Porque não tem, nós antes de sermos mães, nós somos seres humanos, né? Nós temos preocupações, sentimentos, nosso copo vai enchendo também, né? E a mulher moderna, esse copo que eu percebo, enche muito mais rápido, né? Porque são Muitas muitas questões, atribuições, né? muitas atribuições, muitas atribuições. E aí, com o copo cheio, sim, é que a gente fala, a gente está estressado e a gente está menos disponível, porque a gente está com o copo mesmo até a tampa e não cabe mais nada. Né? Então, o que acontece? De vez em quando, durante o dia, a gente vai ter que ir esvaziando esse copo, né? E como é que a gente esvazia esse copo? Essa é a questão, Boa né? pergunta, boa Como é pergunta. que a gente vai esvaziando? Esse é o tal do autocuidado que todo mundo Mas já fala. eu acho isso importante, mas sabe que às vezes eu percebo no dia a dia, atendendo as mães, e eu acho que você corrobora comigo, às vezes as mães não se permitem nem a perceber que estão assim, porque elas não se dão direito. Você vê que ela tá só o pó, não dormiu a noite inteira, criança, né? Teve mil problemas ali, tá com um desafio grande e tal, e não se permite nem falar, agora fica aqui com ele, que eu preciso deitar 5 minutos, meia hora para me recuperar. Né? Parece que a maternidade faz com que nós sejamos super mulheres. Até na próxima live vamos falar sobre isso. Parece que a gente não, a mulher não se, mesmo quando ela percebe, ela fala não, eu aguento, né? Eu faço, né? E acho que a maternidade às vezes nos cega nesse sentido, né? A gente parece que deixa de olhar para nós mesmas e de perceber, olha, eu não tô legal. Vai lá com o papai, que a mamãe precisa tomar um banho quente, né? Precisa. Você percebe isso também com relação à maternidade? Super percebo. Realmente isso tem a ver com a crença de que mãe tem que dar conta de tudo,
né? Isso está muito relacionado. Quanto mais exigente nós somos com nós mesmos, maior é essa intensidade de cobrança, né? Então também isso conta muito nesse momento, né, Patrícia? Mas eu vejo que todo mundo, não acho que às vezes não é só as mães, né? Mas as mães mais, porque isso é tão importante, um filho. Né? Uhum. Nós às vezes entramos num piloto automático no nosso Sim. dia e vamos fazendo, sem perceber. Vamos fazendo, temos que dar conta, vamos lá. E sem perceber também a gente fica com esse copo cheio, né? E então eu acho que é isso, sair um pouco desse piloto automático, né? Achei tão bonita a última live, quem puder e ter oportunidade de assistir com uma mãe que foi uma guerreira, né? Fantástica, um filho cheio de desafios. Ela falou exatamente isso, né? Meu filho estava lá internado no UTI e eu falava para mim mesmo, mas eu tenho que me dar o direito de ter um momento que seja meu para recarregar minhas baterias. Ela falou exatamente isso, né? Eu E percebo aí, muito, né, Jaque? Desculpa, não te cortando, fala, continua. imagina, e aí a rede de apoio também, né? Ter essa rede de apoio, compartilhar. Tudo bem o pai ficar lá, porque o pai também é responsável pela criança, e eu ir para casa, né? Tomar o meu café, tomar o meu banho, enfim, cada um tem um momento de autocuidado, dar uma volta no quarteirão, né? Ao redor do hospital, tomar um café e voltar. Né? Eu percebo, a gente tem algumas mães que têm filhos com muitos desafios no instituto, então parece que elas têm que sofrer tão ou igual o filho sofre. Elas não se permitem, muitas vezes, ser feliz se o filho tem um desafio. E são coisas totalmente diferentes, não é, Jaque? Totalmente diferentes, porque cada um é cada um e cada momento é um momento, né? E às vezes Ele a gente está está com uma dificuldade nesse momento, né? exatamente, e às vezes a gente está passando por um momento que parece que vai ser um momento eterno, mas nunca é, porque a gente sempre muda e tudo passa, né? Sim, Tudo sim. caminha, não passa, mas caminha, tudo caminha de alguma maneira, E né? existem duas formas, né? Ou você lida com aquilo de uma maneira em que você vá conseguir, né, estar bem para ajudar seu filho, ou você afunda com ele, porque essa conexão, né, estar bem para cuidar, eu acho que é algo que a gente sempre fala no Instituto, é um dos nossos lemas, né, esse acolhimento à mãe, esse autocuidado que a gente tem com a mãe, né, orienta esse autocuidado para que ela tenha força e possa ajudar também o filho, né? Essa conexão é muito importante, né, Jaque? Sem dúvida, e essa mãe tem que estar bem para o filho estar bem, porque como essa conexão é tão intensa, né, ela acaba sendo um porto seguro, um modelo para esse filho. Né? Até nós mesmos, em outros desafios e tudo mais. Quando a gente se respeita, a gente ensina para o nosso filho que eles também têm que ter respeito a eles próprios. Então, quando a gente fala para o filho, olha, espera um pouquinho, que a mamãe precisa suar a camisa aqui na minha corrida para estar bem e ficar bem com você na brincadeira seguinte, você está ensinando para o seu filho que a gente precisa ter momentos para recarregar nossa bateria em momentos que sejam nossos, né? E também, quando a gente está estressado, a gente não enxerga nada que está na nossa frente, a gente perde informações, a gente não consegue perceber, a gente está cansado, exausto. Né? Eu não preciso nem falar das inúmeras pesquisas e até observações nossas de que existe um burnout, que a gente chama um burnout materno, né? Que é aquela sobrecarga que mulheres têm no acúmulo de funções, inclusive na maternidade. E quando a gente está estressado, a gente não percebe nada na nossa frente. E muito menos o que o nosso filho está tentando nos comunicar. Né? Ainda Porque a gente mais fica uma tão preso, né, Jaque, sim, nesse emaranhado, né, nesses sentimentos, e a gente não consegue ler o outro, né, ler o não, próprio filho, né? não Então, eu acho consegue. que Não consegue, e aí a gente perde informações, porque a criança às vezes ela não comunica falando, ela comunica em gestos, em atos. Ou às vezes a gente está tão estressado, tão nervoso que a gente tem reações não
culpando ninguém, né? Porque todo mundo tem, a gente tem reações e aí a própria criança se assusta com essas reações, porque a gente também fica com o copo cheio e transborda, né? E o máximo que a gente não quer é isso que aconteça, né? E o quanto é importante no nosso trabalho a gente estar atento às informações que as crianças trazem, né? Principalmente nas dificuldades alimentares. São, às vezes, informações pequenininhas que eles trazem, né, para as mães, que as mães, hoje eu acho que ele não está bem, vamos então por um outro lado, vamos por um outro. Então, você estar bem significa, então, que você tem mais oportunidade de se adaptar às situações que você está vivendo no momento. Né? E aí a gente fala, né? Nós comentamos, a dificuldade alimentar, ela é ainda mais devastadora, porque são todos os dias, várias vezes ao dia. Então, é estressante, né? Se a mãe não conseguir, né, seguir algumas orientações de autocuidado, não é nada difícil para ela se estressar, né? Porque existe a preocupação natural. Nós somos mães, a gente quer que o filho coma e se desenvolva, né? Que ele tenha saúde. A saúde passa por uma boa alimentação. Então, não é difícil, né? A gente às vezes tem um filho que está com alguma doença momentânea e fica mais inapetente, não quer comer, fica desesperado. Não, você quer que eu faça sopa? Quer um leitinho? Quer isso? Quer aquilo? Imagine uma mãe, né, que vivencia isso por anos, muitas vezes, né? Então, se ela não conseguir enxergar isso, na verdade, como um desafio, se ela não tiver uma equipe que possa ajudá-la, ampará-la, alguém que ela possa compartilhar, né? Até alguém que ela possa falar, ó, seu filho também é assim como o meu, né? E conversar com pessoas que tenham, eu acho que essa rede de apoio também ela transcende, né? Porque ela pode ir muito além. Tem a necessidade de conversar com pessoas que têm os mesmos desafios que você, né? Que entende a sua dor, que entende o que você está falando. Porque às vezes você fala, você conversa com alguém que vai te culpar mais, te trazer, né, mais culpa, te julgar. Como assim, né? Você já fez isso? E é tudo que uma mãe com um filho com dificuldade alimentar não precisa, né? Receita, dica, né? Julgamento, né? Então acho que perceber isso. Nossos grupos de mães aqui no Instituto, né? Como Pois é. transformadores. E às vezes a gente nem fala nada, elas entre elas começam a compartilhar as informações e uma E nós ajudando a outra. sabemos. E nós sabemos também, né, Jaque, que os grupos de mães são grupos de apoio, quantas vezes é difícil para elas participarem, né? É porque o filho não está doente, é porque o filho vai ter uma festinha na escola, é porque o marido vai estar de plantão e ela não consegue ir, é porque. Então, assim, para a gente conseguir levar a mãe também para um grupo, não é simples. E a gente até entende isso, né, Jaque? A gente não desiste. Por quê? Porque nós sabemos, né, tantas outras coisas que a mãe põe na frente para poder pensar nela, né? E de repente ela vai ficar lá uma hora e meia, 2 horas, que vai fazer tão bem, né, para ela, que a gente fala, às vezes são pequenos momentos, né? Marcar um café com uma amiga, ir num grupo, vai ser tão bom que você vai voltar para casa mais feliz, mais tranquila, né? Com bem-estar, que vai É ser esvaziar o copo. esvaziar o copo, esvaziar o copo. Esvaziar o copo. Patrícia, a Sim. gente E precisa. como esvaziar o copo? Nós fizemos, elaboramos, né, a autoria da Jaque, claro, um e-book de autocuidado para as mães, em homenagem ao Dia das Mães, né? Nós elaboramos esse e-book que justamente fala da importância com dicas práticas sobre esse autocuidado, né? O e-book está disponível, né, nas nossas redes sociais. E eu queria que você falasse um pouco, Jaque, sobre o e-book, sobre de que maneira a mãe, né, que já se sente sobrecarregada com os afazeres domésticos, com o trabalho, com a criança, como ela pode, é possível, né, no dia a dia, ela encontrar momentos, isso é viável, né, ou é algo, um sonho a ser atingido, né? Poder tomar um banho com calma, isso é possível? Esse e-book foi bem pensado e baseado na experiência que eu tenho com elas. Hoje mesmo, uma mãe estava comentando comigo que ela achou fantástico o e-book porque ela escutava das amigas dela: vai meditar,
vai fazer uma meditação que você melhora. Ela fala, cara, como é que eu vou fazer uma meditação? A criança passando na minha frente, outro berrando, eu não consigo ficar parada, né, em silêncio. Não tenho esse tempo de ficar 15, 20, 30 minutos meditando, né? E aí ela falou, nossa, que legal, porque no e-book tem práticas bem pontuais, rápidas, que você pode usar assim em um minutinho. Essa mesma mãe falou, nossa, já que até me ajudou no trabalho, sabia que eu tinha lá uma reunião para fazer que eu estava nervosa, fiz lá a respiração do retângulo que você falou, olha, em menos de um minuto eu já tinha me recomposto, que eu estava brava, não sei o quê. Então, assim, isso que é legal, né? A gente dá dicas que possam ser usadas no dia a dia, porque a gente sabe que é complexo mesmo a gente parar, né? Enfim, para Acho que fazer o principal é primeiro a gente conversar, como a gente está falando, sobre para a mãe ter essa consciência, né? isso. Essa consciência de assim, não tô legal, não tô bem, preciso me cuidar. Porque eu acho que muitas vezes, quando as mães chegam ao instituto, elas já estão num limite de estresse, de cansaço, até de burnout, de depressão, que aí para você ajudá-la é muito mais desafiador, né? Porque aí ela já está num outro estágio emocional, psíquico, que é mais difícil. Então, o que eu acho importante, né, dessas lives que nós estamos fazendo é assim, a mãe perceber que ela não está bem, que agora não dá para continuar, que ela precisa que o pai ajude, que ela precisa chamar uma avó, que nesse fim de semana ela precisa combinar algo diferente, né? Então, primeiro ter essa consciência, se permitir isso, né, Jaque? Que eu acho que algumas mães não se permitem. Se permitir até um momento de pausa, fazer um esforço mesmo, né? Porque nós temos a tendência a ir realmente resolvendo tudo pelos nossos filhos e fazendo tudo. Um esforço mesmo de criar um hábito novo, porque quando nós nos tornamos mães, até brinco, né? Nos grupos de mães, quando a gente vai fazer a apresentação, elas nunca falam o nome delas, elas falam, eu sou a mãe do fulano, eu sou a mãe de ciclano, eu sou a mãe... E aí um dia eu falei para elas, mas escutei o nome de vocês, qual é O que o você nome? trabalha? O que você gosta de Do que você fazer? trabalha? Elas só sabem falar de filhos, né? E até uma mãe falou para mim, já que outro dia, sabe que eu peguei e saí com meu marido para jantar? A gente só falou das crianças. E aí eu falei para ele, não, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa, porque a gente só pensa em criança, como assim? Mas claro, a nossa vida fica em torno dos filhos. Mas a gente tem que fazer um exercício, né? É como você precisa tomar água e não está acostumada, então você tem que realmente buscar aí uma consciência de vez em quando, opa, eu preciso tomar água. Opa, né? Você precisa fazer um exercício mesmo, né? Então, um exercício talvez de uma vez por semana e fazer sua unha, algo que te traga um bem-estar. Não precisa fazer unha, você vai escutar uma música, ler um trecho de um livro, o que for, né? E isso, como você bem falou, Patrícia, acho que é importantíssimo primeiro ter a consciência, né? Mas mesmo até antes de ter a consciência, poder até às vezes falar, eu vou me permitir, vou, né? Tanto Eu bem vou como chamar alguém aqui essa tarde para eu dormir um pouco, porque eu não dormi é à noite. isso, Ok. exatamente. Tanto bem ou não, todos nós merecemos um momento de pausa que a gente fala, né? Que a gente fica mais tranquilo. Todos nós necessitamos de um momento de pausa, sendo mãe, sendo pai, sendo avó. E nós, mães, mais ainda, que a gente tem a cobrança e se permitir chamar essa rede de apoio para ajudá-las a, de verdade, poder fazer algo por você mesma, esvaziar esse copo. Sim, se E tem aí a dúvida, diferença é absurda quando você começa a ter esse hábito, né? No começo é mais difícil, porque você sempre vai tentando achar alguma coisa, né? Mesma coisa quando você vai para academia, hoje está frio. Hoje tem não sei o quê. Hoje, então, mas é um exercício que você tem que fazer, né? De tentar se colocar algumas vezes em primeiro lugar. isso acho que é um desafio grande na maternidade, né? É um grande Coloca. desafio. Eu lembro, né? A gente arruma os filhos para sair, assim, já todo mundo vindo, aí você fala, ai, não pus o brinco, ai, esqueci de pedir o cabelo. Mas eles estão lá, maravilhosos, né? Impecáveis.
E você sai que nem Verdade. uma doida passando batom no carro, né? Sem brinco. Quantas vezes eu já me, né? A gente se pega assim nessa correria, mas eles estão perfeitos. Mas e eu, né? Estão na minha Exatamente. visão, né? E eu, Exatamente. né? E parece que a gente, enquanto mãe, não se permite, né? Então acho que é um exercício, né? De prestar essa atenção e realizar essas pequenas mudanças, eu não sei se são mudanças, mas inserir pequenos momentos no nosso dia a dia, né? Então, no e-book nós falamos, né? São 9 cuidados que são possíveis de ser realizados, né? E qual é a importância disso, já que assim, psiquicamente, emocionalmente, o que esses momentos, né? O que essas práticas, às vezes 5 minutos, 3 minutos, trazem para o nosso corpo, para a nossa mente? Nossa, traz muitos benefícios inúmeros, mas assim, de verdade, quando nós estamos estressados, a nossa mente realmente ela fica meio estagnada, parada, travada, né? E aí a gente fica mais suscetível às situações do ambiente, como eu falei, o copo d'água cheio, né? Então a gente fica mais suscetível a qualquer informação. É como se o nível, como a gente fala, o nível de alerta ficasse mais alto, a gente ficasse mais suscetível a qualquer coisinha acionar um sinal de alerta dentro da nossa cabeça. Quando aciona um sinal de alerta na nossa cabeça, né? Ela manda informações não só psíquicas, mas orgânicas também. O nível de cortisol aumenta, o nível de ocitocina abaixa. A ocitocina é o hormônio do amor, da conexão. Então, por mais que a gente tente conscientemente fazer um esforço de nos doarmos, o nosso corpo não vai deixar. Ele vai reagir, é automático. Então, realmente, a gente precisa, é necessário que a gente tenha esses momentos de autocuidado. E com um grau de cortisol, às vezes muito alto, que é o hormônio do estresse, o cortisol muito alto em vários momentos, a imunidade muitas vezes pode cair, né? Tudo isso acarreta Sistema num nível. imunológico, né? Sim, sim, com certeza. E mais do que isso, se o nosso alarme na nossa mente aciona automaticamente o alarme da mente dos que estão à nossa volta, inclusive os nossos filhos. Eles ficam mais reativos, eles ficam mais manhosos, eles ficam mais também, eles reagem àquilo que a gente está sentindo. Tem uma pesquisa muito interessante feita há pouco tempo, antes da pandemia, na Harvard, que eles colocaram uma mãe num primeiro andar de um prédio, um scanner cerebral, e mostraram figuras agradáveis e desagradáveis. E a 5 andares acima puseram o filho dessa mãe num outro scanner cerebral, mas sem as figuras. Quando a mãe via uma figura agradável, alguns lugares do cérebro ficavam mais ativos, né? A gente fala, acendia, né? Mais ativos. A Ativar. 5 andares acima, sem a criança ver nada, nenhuma figura, o mesmo lugar acionava, né? Então, realmente, essa conexão é muito forte. Então, se a gente não está bem, se a gente não se cuida, se a gente está no nível de alerta alto, os nossos filhos também estarão, Sim. né? Às vezes um E, choro, né? Uma coisa irrita tanto a gente, mas não é tanto. Mas é que eu já estou num nível de estresse exata, que aí eu reajo àquilo de um jeito que a criança até olha e fala, nossa, o que aconteceu? Mas é porque eu exata, estou já num nível, né? E isso não é, como eu falo, não é difícil de acontecer, né? Porque é uma sobrecarga absurda. Então, traz um benefício também químico, né, para o nosso corpo, para a nossa saúde, né? Porque o estresse não é só o estresse do trabalho, né? A gente costuma dizer isso, não é? O estresse não é não, só o estresse que nós vivenciamos em outras situações, como a perda de um familiar, né, uma notícia, um problema financeiro. O estresse ele surge também no nosso dia a dia, acho que é o principal, né? sem Naquele dúvida.
né, no dia a dia que vai somando até virar algo realmente maléfico, né, para nossa Se a saúde, gente né? não faz nada, ele é acumulativo, Patrícia. Nós temos que sim cuidar de nós mesmos, isso para todo mundo. Ele é cumulativo, né? Uhum. E aí Então, ele fica um estresse tóxico que a gente chama. sim, Por sim. isso que ele é chamado de tóxico, porque ele vai acumulando e trazendo todos esses malefícios, né? Então, vamos trazer algum exemplo prático, né, para as mães aqui, escolhendo um ou dois exemplos que nós colocamos no e-book, né? O que você poderia sugerir, explicar e dizer os benefícios que a mãe poderia ter. Eu vou falar uma coisa que às vezes, muitas vezes eu faço esses exercícios quando eu vou buscar o meu filho na escola, que eu chego um pouquinho antes. Aí eu tô lá e aí eu faço uma meditação, eu faço uma respiração mais profunda, no carro mesmo, aguardando, eu pego um lugarzinho lá tranquilo e me faz bem, porque quando ele chega eu já tô um pouco mais esvaziada, né? Então Exatamente. eu recebo com aquela menos carga do que eu estava de estresse, né? Então acho que é uma coisa que e eu faço muitas das práticas que você sugere também, né? Exatamente. Tem uma das práticas que a gente usa muito aqui no Instituto, todos os terapeutas sabem, até os terapeutas usam entre uma sessão e outra, né? Porque a gente também tem aí a sobrecarga dos atendimentos, e que é muito simples, que é a respiração do retângulo. Essa respiração, a respiração, ela é uma coisa interessante, sabe, Patrícia? Porque a respiração é a única coisa que a gente carrega conosco mesmo, tá sempre com a gente. E ela é a única coisa a única área do sistema nervoso autônomo que a gente tem controle, né? Porque a gente não tem controle sobre os batimentos cardíacos, a gente não tem controle sobre a digestão, mas sobre a respiração, ela é automática, mas se a gente prestar atenção nela, a gente controla. E se a gente regula ela, a gente regula todo o sistema nervoso autônomo, que é justamente esse que aumenta o nosso nível de estresse e de alerta, né? Então, essa técnica do retângulo foi uma técnica até meio que desenvolvida pelo exército americano. Olha só que interessante. Interessante. Ele foi desenvolvido porque os soldados, quando eles se viam numa situação de perigo, eles tinham que se defender para poder sobreviver. Então, eles tinham que fugir do local, ou atirar, ou enfim, tinham que ter uma reação de alguma maneira boa para eles, porque muitas vezes o estresse é tão intenso que a gente paralisa e não faz nada, fica lá paralisado. Então eles desenvolveram para ser uma coisa bem rápida, para trazer de novo essa calma para você poder aí sim ter discernimento e agir. Porque muitas vezes quando estamos estressados, nós somos impulsivos, reativos, Sim, sim. né? E depois a gente fala, nossa, por que que eu pensei? Por que que eu falei isso? Por que que eu reagi dessa maneira? Eu não devia ter feito assim. É porque a gente estava cansado, a gente estava num nível de alerta muito alto. Então, é para a gente tomar decisões mais conscientes, mais tranquilas, sem ser tão reativas. Então, vocês imaginem, vamos fazer agora. Todo Vamos, mundo bora. Adoro. sentado, onde quer que vocês estejam, no carro, em casa, numa cadeira, na cama. E eu vou pedir que vocês apoiem os pés no chão, né? Porque ele dá uma estabilidade. E fechem os olhos por 1 minuto. Imaginem na sua frente um retângulo. O retângulo ele é feito de 4 lados, 2 menores e 2 maiores. No retângulo menor, você vai inspirar. No lado maior do retângulo, você vai expirar. Então, no lado menor, você inspira, imaginando subindo a reta. E no lado maior, você imagina desenhando a reta maior, expirando. Então, vamos lá. Então, imagina subindo a reta de um retângulo menor. Então, inspira, dá uma pausa e solta mais longo porque a reta é maior.
Inspira no menor e solta no maior. Solta pela boca, né, Jaque? Solta pela boca. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Fazendo 3 retângulos, você já traz um pouco mais de tranquilidade e calma, e aí você consegue discernir melhor diante de uma situação ou até relaxar um pouquinho. Não sei, pra mim causa um relaxamento, começa a abrir a boca, é normal, né? Porque traz esse. Nossa, você faz Sim. 2 vezes e já começa a sentir um. É tão simples, né? E já traz um bem-estar, algo positivo, né? E lá vão ter outras técnicas de automassagem, tem uma técnica para trabalhar o pensamento mais positivo, porque a nossa mente ela é desenhada para a gente se defender. Então, sempre no primeiro momento, o pensamento talvez seja mais negativo. Então, você sabe como, quando vem esse pensamento, o que fazer. Então, tem várias técnicas bem legais e pontuais que a gente pode usar aí no nosso dia a dia. E que são E fáceis e que estão disponíveis. Assim, a gente até fez um QR Code, né? Que é sim, porque aí você consegue já deixar no seu celular e acessar no momento em que às vezes você esquece qual é o ponto que eu tenho que apertar para, né, para conseguir acessar, para descansar, para causar um relaxamento. E, e outra coisa que eu tenho aprendido, né, já que no contato com as mães e aí no nosso autoconhecimento, tudo, é também não. Acho que uma coisa que causa muita ansiedade é a gente ter que dar resposta para tudo imediatamente, né? A gente isso. vive num mundo muito imediatista, né? Que mandou uma mensagem, já tenho que responder, isso causa mais ansiedade, né? Então, aguardar um pouco, responder depois, se tranquilizar, faz um exercício desse antes, porque às vezes entram mensagens que são, né, desagradáveis, tiram do sério, né? Então eu acho que tudo isso ajuda muito, né? Sem dúvida, Essa não sem ter dúvida. calma, né? Um dia depois não vai mudar se eu responder agora, daqui 10 minutos. Não tem problema também se você falar para o seu filho 5 minutos, eu preciso ir ao banheiro, já volto, não vai morrer, né? Né? Mas você tem que ter essa internalizar que isso é importante para você e que vai ser importante para o seu filho também, né? E o aprendizado da criança começa por nós, né? Porque como nós somos modelos para eles, né? Então, Igualzinho. a gente não faz com a gente, né? E a gente exige que, que eles façam, como assim? Né? Então, Outro dia eu vi uma aqui dizendo, eu também preciso sair da mais espairecida. sim, Falei, ué, mãe, você não fala assim, precisa dar uma sim, espairecida. Eles sim, aprendem muito, né? aprende, Inconscientemente, sem falar, só nos observando, né? sem dúvida, sem E eu acho dúvida. que isso é bem importante, não só falarmos, mas vivenciarmos. Isso, Patrícia. Vivenciar é o melhor ensinamento que a gente pode, né? Porque a gente tem que ensinar Eles o nosso aprendem, né? corpo. Quando sai com uma É, amiga, quando sai só o casal, né? O papai e a mamãe vão sair, eles vão se curtir, eles vão. Então, acho que eles vão aprendendo também a se autocuidar a partir do momento em que eles nos observam também, sem dúvida, essa, nesse, nesse autocuidado. sem dúvida. Já que nosso tempo já está terminando, eu queria perguntar se você gostaria de deixar alguma mensagem para as mães, né? Você que tem tanta experiência, que tem estudado muito, né? As mães com desafios, com filhos com dificuldades alimentares. Então, qual a mensagem que você gostaria de deixar? O que você gostaria de dizer para elas que estão te ouvindo agora? Se juntem, se unam, procurem ajuda. Pode ser uma amiga, pode ser uma vizinha, pode ser quem vocês quiserem, outra mãe que passa pela mesma situação. Participem, quem aqui do Instituto, dos grupos de mães, né? Ou façam parte aí, montem grupos de apoio. A Patrícia sabe, eu estou terminando meu mestrado agora na Unifesp e de verdade eu fiz
baseado numa observação que eu vinha com as mães e o quanto eu estou provando, né, no meu mestrado que tá simplesmente junto já ajuda, né? Então são dois grupos, um com protocolo de mindfulness, o outro só sem um grupo de mães mesmo. Só o fato delas estarem juntas, o estresse já cai muito, muito. Então, a importância dessa rede de apoio é fundamental. E se permitam, né? E permitam Coloquem como algo importante para você, né? O seu autocuidado. Isso também é um autocuidado. Sim, com certeza, com certeza. Compartilhar a nossa dor, olhar para a dor do outro, ressignificar a nossa própria dor, o nosso próprio desafio, quanto isso é valoroso e quanto isso nos ajuda a seguir em frente, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É isso. Eu só tenho gratidão, tudo que eu sei, tudo que eu sinto. Tenho gratidão a todas as mães que eu já atendi. Elas também me transformaram em uma mãe melhor. Né? Todas nós. E é sempre um aprendizado, é muito bom estar junto. Sim, sim, sim. Muito obrigada, Jaque. Sei que você ainda está aí no instituto, acabou de atender agora. Chegou aí super cedo, de madrugada, e trabalhou o dia inteiro. Então, muito obrigada por colaborar com essa live. Para a gente é sempre uma alegria ter a Jaque na equipe, uma honra de ver o percurso dela, né, o desenvolvimento. Então, a gente sempre fica muito feliz de tê-la na nossa equipe. Agradecemos você, mãe, por pela audiência, vocês que são terapeutas também, né? Esse acolhimento às mães, esse autocuidado. Lembrando que o nosso e-book está disponível nas nossas redes sociais e que na semana que vem teremos a última live com a Flávia Lippe, né? Nós vamos falar, mãe não é super-herói, né? Então vamos conversar sobre isso. A Flávia também é uma cientista, uma analista do comportamento humano, uma pessoa fantástica, de um astral maravilhoso. Então, vamos encerrar esse bloco de lives com chave de ouro também. Então, espero você na próxima quarta, às 18.